Sonhar que Deus está tentando dizer algo é um sinal poderoso de que o Senhor deseja comunicar-se diretamente com o sonhador. Na Bíblia, Deus fala de muitas maneiras, através de sonhos, visões, profetas e sua palavra. Esse tipo de sonho pode ser uma chamada para o sonhador buscar mais intimidade com Deus, estar atento à sua voz e às suas orientações. Talvez Deus queira revelar algo importante sobre a vida espiritual, dar conselhos, alertar sobre decisões futuras ou oferecer consolo. O sonho indica que o sonhador deve intensificar sua oração, meditação e leitura da Bíblia, buscando discernir o que Deus quer transmitir. Sonhar com números é uma experiência que pode carregar significados profundos e simbólicos, especialmente no contexto religioso. Na Bíblia e em outras tradições espirituais, os números muitas vezes têm um significado especial, representando princípios divinos, verdades espirituais ou mensagens ocultas que Deus deseja comunicar ao ser humano. A interpretação dos números nos sonhos pode ser uma maneira de entender melhor o propósito de Deus, os ciclos espirituais e as lições que Ele deseja ensinar. A importância dos números na Bíblia. Os números aparecem de forma recorrente nas Escrituras, sendo associados a eventos importantes, alianças divinas e princípios espirituais. Por isso, sonhar com números pode ser uma maneira de receber uma mensagem ou revelação divina. Cada número tem um significado particular, e sua aparição em sonhos pode ser uma forma de Deus guiar o sonhador em sua jornada espiritual. Os números mais conhecidos na Bíblia incluem o número 7, que simboliza perfeição e completude. O número 40, associado a provações e transformação espiritual. E o número 12, que representa governo divino e autoridade espiritual. Quando esses números aparecem em sonhos, eles podem estar apontando para áreas da vida do sonhador em que Deus está atuando ou em que algo está prestes a ser concluído ou transformado. O simbolismo dos números, mais frequentes nos sonhos. Cada número tem seu próprio simbolismo e pode transmitir diferentes mensagens espirituais. Aqui estão alguns dos números mais frequentes e seus significados possíveis no contexto religioso. Número 1. Unidade e novos começos. O número 1, no contexto espiritual, simboliza unidade. Deus como o Criador Supremo e o início de algo novo. Ele pode aparecer em sonhos para representar a presença de Deus como o único e verdadeiro Senhor, a centralidade de sua vontade ou um novo começo na vida do sonhador. No Evangelho de João 10:30, Jesus diz: "Eu e o Pai somos um", enfatizando a unidade divina. Sonhar com o número 1 pode ser um sinal de que o sonhador está sendo chamado a se alinhar mais com a vontade de Deus, colocando-o no centro de sua vida e suas decisões. Pode ser um convite para um novo começo, um renascimento espiritual, onde Deus deseja iniciar algo novo na vida do sonhador. Número 3. Trindade e plenitude espiritual. O número 3 é um dos números mais sagrados na tradição cristã, representando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse número está associado à plenitude espiritual, perfeição e harmonia divina. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Lucas 20:4-7. E várias passagens bíblicas utilizam o número 3 para marcar momentos de grande significado espiritual. Se alguém sonha com o número 3, isso pode indicar a presença de Deus em sua vida, protegendo, guiando e oferecendo um caminho para a plenitude espiritual. Também pode ser um chamado para confiar no processo de Deus e esperar pacientemente pela revelação de suas promessas, assim como a ressurreição de Jesus trouxe nova vida e esperança após 3 dias. Número 7. Perfeição e completude. O número 7 é frequentemente mencionado nas Escrituras como o número da perfeição e da completude. Na criação do mundo, Deus descansou no 7º dia, após completar sua obra. Gênesis 2:2. O número 7 aparece em muitas outras partes da Bíblia, como os 7 selos do Apocalipse, Apocalipse 5:1, e as 7 igrejas, Apocalipse 1:4, representando a perfeição do plano divino. Sonhar com o número 7 pode ser um sinal de que algo em sua vida está chegando a uma conclusão
ou que o plano de Deus está sendo cumprido. Também pode ser um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, Deus está completando sua obra na vida do sonhador, e o resultado será perfeito e completo, segundo sua vontade. Número 12. Governo divino e autoridade. O número 12 é associado ao governo divino e à autoridade espiritual. Na Bíblia, há 12 tribos de Israel, Gênesis 49, 28, e 12 apóstolos, Mateus 10, 2 a 4, indicando o estabelecimento da liderança espiritual. Sonhar com o número 12 pode significar que o sonhador está sendo chamado a assumir uma posição de autoridade ou liderança espiritual, ou que está sob a proteção e o governo direto de Deus. Esse número também pode indicar harmonia e ordem espiritual, sugerindo que o sonhador precisa alinhar sua vida com os princípios divinos de ordem e justiça. Se o número 12 aparece repetidamente em sonhos, pode ser uma mensagem de que Deus está colocando o sonhador em um caminho de liderança ou responsabilidade em sua comunidade ou família. Número 40. Provação e transformação. O número 40 está associado a períodos de provação e transformação espiritual. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai antes de receber os 10 mandamentos. Êxodo 24, 18. E Jesus passou 40 dias no deserto em jejum e oração antes de começar seu ministério público. Mateus 4, 2. Esse número simboliza a preparação, a purificação e o renascimento espiritual. Se alguém sonha com o número 40, isso pode indicar que está passando ou prestes a passar por um período de testes e desafios, mas que esses desafios serão transformadores e levarão a uma maior maturidade espiritual. O número 40 também pode ser um lembrete de que, após esse período de provação, haverá crescimento, renovação e uma nova etapa de vida. Interpretação espiritual dos números em sonhos. A interpretação dos números nos sonhos requer sensibilidade e discernimento espiritual. Nem todos os números têm o mesmo significado para todas as pessoas, e é importante levar em conta o contexto do sonho e o estado espiritual do sonhador. No entanto, de modo geral, os números podem servir como sinais ou lembretes de Deus sobre sua vontade e propósito para a vida de uma pessoa. Quando alguém sonha com números, é importante orar e pedir discernimento ao Espírito Santo para entender o que Deus deseja comunicar. Os números podem representar respostas a orações, direções para o futuro ou revelações sobre o estado espiritual do sonhador. Deus muitas vezes usa números em sonhos para guiar e ensinar seus filhos, oferecendo-lhes orientação e esperança. Números repetidos e suas mensagens. Quando um número aparece repetidamente em um sonho, isso pode indicar uma mensagem urgente ou importante de Deus. Números repetidos como 111, 222, 333, etc., podem sugerir que Deus está tentando chamar a atenção do sonhador para uma questão específica. Por exemplo, o número 111 pode simbolizar a unicidade de Deus e a necessidade de focar em sua vontade, enquanto o número 333 pode reforçar a presença da Trindade e a necessidade de confiar no plano divino. Esses números repetidos podem ser um convite para o sonhador buscar uma conexão mais profunda com Deus e prestar atenção ao que ele está comunicando. Pode ser que Deus esteja guiando o sonhador em uma direção específica, oferecendo uma promessa ou revelação que precisa ser compreendida e aplicada. Conclusão. Sonhar com números é uma experiência rica em simbolismo e significado espiritual. Na Bíblia, os números desempenham um papel fundamental em transmitir verdades divinas, e quando aparecem em sonhos, podem ser uma forma de Deus comunicar sua vontade, seu plano e suas promessas. Cada número carrega um significado único e pode apontar para diferentes aspectos da vida espiritual do sonhador, desde novos começos e provações até a perfeição e a liderança espiritual. Para interpretar corretamente os números nos sonhos, é essencial orar e buscar o discernimento de Deus, reconhecendo que Ele muitas vezes usa os números para guiar, ensinar e abençoar aqueles que buscam sua presença. Os números, tanto na Bíblia quanto nos sonhos, são sinais da ordem e da soberania de Deus, lembrando-nos de que Ele está no controle de todas as coisas
e que seu plano é perfeito em cada detalhe.